Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos livros mais densos e, para ser sincero, muitas vezes mal compreendidos da Bíblia, o livro de Levítico. Longe de ser apenas uma lista de regras antigas, ele é, na verdade, um guia fascinante sobre como uma comunidade inteira buscava viver na presença do sagrado. Para a gente conseguir navegar por isso, vamos dividir nossa análise em 5 partes, beleza? Primeiro, vamos definir qual é o propósito do livro. Depois, a gente explora o sistema de ofertas, decodifica as leis de pureza, entende os rituais nacionais e, por fim, vê como tudo isso formava um modelo para uma sociedade justa. Ok, então, vamos lá. Então, para começar, o que é Levítico na sua essência? A melhor forma de pensar nele é como um manual de instruções, bem detalhado mesmo. Foi dado aos antigos israelitas sobre como viver ali em proximidade com um Deus santo que estava literalmente morando no meio do acampamento deles. E o livro inteiro, do começo ao fim, gira em torno de uma única questão fundamental. Como é que um povo imperfeito pode viver em comunidade com um Deus que é perfeito? Todas as regras, os rituais e as leis, por mais estranhas que possam parecer para a gente hoje, são a resposta do texto a esse problema central. Como conciliar a imperfeição humana com a perfeição divina? Ok, a primeira parte dessa grande resposta está no sistema de sacrifícios. E olha, as ofertas não eram aleatórias, de jeito nenhum. Elas eram a principal maneira, toda regulamentada, pela qual as pessoas podiam se aproximar de Deus e interagir com aquele espaço sagrado. A oferta mais fundamental de todas era a chamada oferta queimada, ou holocausto. É importante entender que a palavra aqui significa simplesmente totalmente queimado. Era exatamente isso. A oferta era inteiramente dedicada a Deus, simbolizando que cobria o pecado não intencional e expressava uma devoção total. Agora, o que é muito interessante aqui é a variedade. Havia 5 tipos principais de ofertas e cada uma tinha um propósito super específico. Tínhamos a oferta queimada, para dedicação total, a oferta de grãos, como um gesto de gratidão, a oferta pacífica, que celebrava a comunhão, e, claro, as ofertas pelo pecado e pela culpa, que lidavam com diferentes tipos de expiação. Era um sistema bem rico em significado. O ritual em si era carregado de simbolismo. Ao colocar a mão na cabeça do animal, o ofertante estava se identificando com ele. O ato demonstrava que o sacrifício estava sendo feito no lugar da pessoa, um conceito central para a ideia de expiação. Essa frase se repete dezenas de vezes em Levítico. O aroma agradável não é literal, claro, mas uma expressão hebraica que significa que a oferta foi apresentada do jeito certo e, por isso, foi aceita por Deus. Simbolizava a restauração da paz entre o ofertante e o divino. Muito bem, saindo um pouco das ofertas, vamos para a próxima parte. Além dos rituais, a vida diária era governada por leis de pureza. E aqui não estamos falando de higiene, mas de ordem. O puro e o impuro criavam um sistema simbólico que separava Israel, como uma nação santa, das outras nações. As famosas leis alimentares são um exemplo perfeito disso. Para um animal terrestre ser puro, ele precisava ter 2 características: casco fendido e ruminar. Tinha que ter as duas. Se faltasse uma, como no caso do porco, que tem casco fendido, mas não rumina, ele era considerado impuro. É um sistema de classificação baseado em ordem e normalidade. E essa mesma lógica se estendia para muitas outras áreas da vida. Contato com a morte, certas doenças de pele, fluidos corporais. Tudo isso tornava uma pessoa temporariamente impura, exigindo um período de espera e rituais de purificação para que ela pudesse voltar a participar plenamente da vida comunitária. Dos rituais individuais, o foco agora se amplia para a nação inteira. Levítico também estabeleceu um calendário de festas e rituais que moldavam a identidade coletiva de Israel e estruturavam o ano todo em torno da relação com Deus. E isso levanta uma questão bem importante. Se indivíduos podiam pecar e buscar expiação, como é que a nação, como um todo, poderia lidar com sua culpa e falhas coletivas acumuladas ao longo de um ano? A resposta era o Dia da Expiação. Neste dia único, o sumo sacerdote realizava uma série de rituais, culminando na cerimônia dos 2 bodes. Um era sacrificado, mas o outro, o famoso bode expiatório, recebia simbolicamente os pecados de Israel e era enviado para o deserto. Uma imagem muito poderosa da remoção do pecado da comunidade. O Dia da Expiação fazia parte de um ciclo anual de festas.
Cada uma tinha um propósito. A Páscoa celebrava a libertação, as festas da colheita celebravam a provisão e a festa dos tabernáculos lembrava o tempo no deserto. O próprio tempo era santificado. Na parte final do livro, Levítico faz uma transição fascinante. Ele passa das leis rituais para as leis éticas e sociais, mostrando que a santidade não era só sobre o que acontecia no tabernáculo, mas sobre como as pessoas viviam juntas no dia a dia. E é aqui que encontramos um dos mandamentos éticos mais famosos da história. Aninhado no meio de todas essas leis rituais, isso revela que a preocupação de Levítico ia muito além da pureza ritual, chegando ao coração da justiça social. E há muitos outros exemplos: cuidar dos pobres, garantir justiça nos tribunais, honestidade nos negócios e, o que é notável, tratar o imigrante com a mesma dignidade de um cidadão. A santidade tinha implicações muito práticas. Mas por que seguir todas essas leis? O texto repetidamente fundamenta a ética numa frase simples: eu sou o Senhor. A justiça social não era só uma boa ideia, era um reflexo do caráter do próprio Deus que os resgatou. E isso nos leva ao tema central que une o livro inteiro. Todas as leis, desde as ofertas de sacrifício até amar o próximo, estão conectadas a este único comando. O objetivo de todo esse sistema era moldar um povo que refletisse o caráter santo e justo de seu Deus. Então, Levítico, mais do que um livro de regras, é um projeto para uma comunidade ideal que vive na presença de Deus. E isso nos deixa com uma pergunta. Embora os rituais específicos sejam de um tempo e cultura antigos, quais de seus princípios sobre justiça, cuidado comunitário e reverência podem continuar a nos desafiar?